E falando em 7 de setembro, ontem nós comemoramos o Dia da Independência. O Dia da Independência. E eu queria ler com vocês um versículo que está escrito em João capítulo 8, verso 32, muito conhecido. Um texto realmente muito conhecido. Gente, eu vou tentar me controlar e não falar rápido. Tem hora que eu sei que as emoções, vêm e quando eu penso já foi. Mas eu vou tentar para o Jacob não me maltratar muito. O Rodolfo está ali olhando para mim, fazendo os testes assim, O Romo, está todo mundo de olho em mim agora nessa questão. E nós vamos conseguir chegar a um acordo sobre isso. João 8,32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos repetir juntos esse versículo? Está ali, vamos lá? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso, agora que vocês ensaiaram, nós vamos fazer de fato. Vamos juntos? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Oremos. Pai Celestial, fala aos nossos corações através da Tua palavra. É isso que nós queremos e precisamos, em nome de Jesus. Amém. Mas nós comemoramos a independência do Brasil, 7 de setembro. Vocês lembram o ano? 1882. Em 89 já foi a República. 1982. O interessante da independência do Brasil é que, toda vez que eu penso na independência do Brasil, vou ser sincero para vocês, eu lembro de um filme que tem o Tarcísio Meira como Dom Pedro I. Não sei se vocês, quem é antigo lembra disso. Lembrou Leval, Vai lembrar, a Labete também lembrou, Tarcísio Meira como Dom Pedro, Glória Menezes como a Marquesa de Santos. Nem a Imperatriz Leopoldina ela era, a Dona Leopoldina. Mas é interessante que a história do Brasil, ela traz inúmeras lições para nós. Nós conhecemos, quem estuda um pouco de história do Brasil, quem gosta disso, sabe que na verdade aquele quadro que tem lá no Museu do Ipiranga, Dom Pedro montado num cavalo branco, com todos os dragões da independência atrás, e ele com aquela espada levantada, e aquele grito que ele deu às margens do Ipiranga, e ele gritou: independência ou morte. Olha que coisa linda. Diz os historiadores que ele estava montado num burro. É verdade, porque a viagem era muito longa e eles não andavam a cavalo, eles andavam a burro. Por quê? Porque o trotar do burro é mais macio do que o do cavalo e maltratava muito menos os viajantes. O Ipiranga, na verdade, não era um rio, era um riacho, melhor dizendo, um córrego. Viu? E o grito independência ou morte não foi assim o grito, foi mais assim gente, a gente precisa se libertar. E isso se deu porque Dona Leopoldina e José Bonifácio escreveram uma carta para Dom Pedro devido aos movimentos que estavam acontecendo em Portugal com o retorno de Dom João, pai de Dom Pedro I, para Portugal. E a coisa estava se tornando tão complicada que o seguinte: era interessante para a família de Dom Pedro, para o rei de Portugal, que o Brasil se tornasse um país independente. Então foi dado por Dona Leopoldina e José Bonifácio, que era o conselheiro do rei, esse conselho para Dom Pedro, que ele proclamasse a independência para que o quê? Para que o domínio ainda, tanto de Portugal como também do território brasileiro, permanecesse na família Bragança. São histórias interessantes sobre isso. A maçonaria estava por trás disso? Estava. José Bonifácio era um mestre da maçonaria e eles especularam, eles trabalharam para que isso acontecesse. Então eles mandaram uma carta que chegou até Dom Pedro, numa viagem que ele fazia, passando por São Paulo, às margens do rio Ipiranga, e chegando lá, ele leu o seguinte: ou nós nos tornamos um país independente, ou nós vamos perder, ou você vai perder a posição que você tem aqui como príncipe regente,
você vai ter que voltar para Portugal e nós vamos voltar, não vamos ter a liberdade que deveríamos ter. Então ele levantou e falou assim: e agora, gente, é o seguinte, nós estamos livres, vamos criar o Brasil. Então, irmãos, não teve nada desse negócio, né, dele ficar em pé ali, montar naquele cavalo branco, o cavalo guinchar, né, e ele gritar: independência ou morte! Não foi bem assim, não foi bem assim. Mas ficou marcado o dia 7 de setembro como o dia em que o Brasil proclamou a sua independência. E eu descobri uma coisa, amados, olhando para essa declaração e esse grito que ecoa no Brasil. Nós ecoamos isso: independência ou morte. Me vem ao coração, e essa frase, ela traz para mim alguns pensamentos espirituais. Em se tratando então ontem do dia da independência, eu resolvi falar sobre isso hoje com vocês, sobre essa questão da independência ou morte, ou como diz o nosso texto, ou o nosso tema, dependência ou morte. Porque a verdade, amados, dessa frase, dependência ou morte, é que ela traz uma verdade e uma mentira. A frase independência ou morte, espiritualmente, ela traz uma verdade e uma mentira. Porque realmente nós precisamos ser independentes, ou nós morreremos. Mas nós precisamos ser independentes do quê? Nós precisamos ser independentes do pecado. Nós precisamos ser independentes do pecado. Em João, no Evangelho de João, nós lemos que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, verso 34 diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A Bíblia também diz, e é clara em dizer, lá em Romanos capítulo 6, versículo Romanos 6 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6, 23 diz: pois todos que pecaram carecem da glória de Deus. E em Ezequiel 18, 4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Simples assim. Ou seja, nós percebemos uma coisa: o pecado é algo que mata a vida do homem. E o que é pecado? Essa é a grande questão. Eu lembro que há anos atrás, eu era adolescente, então para você ver, muito tempo atrás. Você lembra disso, Theo? Também? Nós somos assim da mesma terra. Você lembra muito tempo atrás. Não vem com essa não. Quando eu falo assim, o pessoal tem uns ali, sabe, que começam a rir, apontar para mim, Alex, como se não fosse contemporânea. Vem não, Theo. Quando nós éramos adolescentes, quando eu era adolescente, eu lembro que eu fui numa loja e tinha uma camisa com uma propaganda assim, o seguinte: olha só a filosofia: se todos os pecados são perdoáveis, então não existe pecado. Interessante, né? Se todos os pecados são perdoáveis, então não existe pecado. Era uma frase de uma rede de camisas eu nem ia falar o nome, mas a gente já falou aqui, é da Company, né? Era uma marca de camisa que estava lá, e eles tinham essas filosofias, e os jovens adoravam. Aí, não existe pecado, não existe pecado. E amados, existe essa filosofia, existe essa ideia hoje. Isso que eu estou falando aqui, eu sei que para os nossos dias é uma coisa estranha. Falar de pecado, falar sobre o pecado. Mas a Bíblia diz, amados, que a alma que pecar, essa morrerá, e que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala também que aquele que vive praticando o pecado é escravo do pecado. Mas nós lemos aqui nessa noite, em João capítulo 8, verso 32, o seguinte: que conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê?
Deus. O pecado traz morte. Sabe, queridos, nós vivemos em um mundo onde hoje falar de pecado parece que é realmente algo escandaloso. Não se pode falar de pecado, porque vivemos num mundo onde as pessoas querem ouvir o seguinte: viva do jeito que você quiser viver e Deus vai te abençoar. Faça o que você quiser fazer e você vai ser bem sucedido. Não importa as escolhas que você faça, Deus sempre vai estar do seu lado, não se importando com isso. Isso é mentira. Isso é mentira, irmãos. A verdade do Evangelho é outra. Jesus falou que aquele que quer ter vida eterna, negue-se a si mesmo, toma a minha cruz, toma a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que aquele que quer vir após ele tem que negar a si mesmo, tem que morrer para si mesmo. Nós temos que abandonar o pecado. Sabe, irmãos, essa é a verdade dessa palavra. Nós precisamos ser independentes. Nós precisamos ser independentes. Independentes do quê? Do pecado. Eu não posso viver na prática do pecado. Eu não posso viver amando o pecado. Eu não posso viver cultivando o pecado. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Sabe qual é a dificuldade com o pecado? É porque o pecado é tão bom. Irmãos, o pecado é gostoso. Quem aqui já pecou? Nem levanta a mão, eu sei. A começar por mim. Irmãos, pecado é bom, não é? Quando a gente faz, a gente sente tanto prazer, não é, Nelson? A gente sente tanto prazer, não é, Nelson? Mas na hora a gente sente. Todo mundo sente prazer no pecado. Se pecado doesse, ninguém pecava. Já imaginou toda vez que você pecasse e sentisse como se estivesse tomando um chute na canela? Eu menti. Não. A gente mente e a gente se sente bem ao enganar alguém com a mentira, mesmo que depois a consequência seja ruim. A gente engana, a gente rouba, a gente faz as coisas erradas, a gente tem um olhar impuro, a gente engana, a gente age pecaminosamente e naquele momento aquilo satisfaz a nossa alma e nós nos sentimos bem com aquilo, porque aquilo nos traz prazer, mesmo que depois as consequências sejam ruins. Mas no momento do pecado, aquilo nos traz prazer. E é por isso que eu digo, irmãos, que nós temos que ser independentes do pecado. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes cultivamos o pecado como se fosse algo querido e precioso para nós. Nós carregamos o pecado no colo. Nós tratamos como se fosse um bichinho de pelúcia, um bichinho de estimação. A Bíblia fala, nos livros proféticos, a Bíblia fala o seguinte, que Deus pegou o nosso pecado e lançou no mar do esquecimento. E aí eu costumo acrescentar, não acrescentando, mas botando uma paráfrase, e ele põe uma placa assim nesse mar do esquecimento: proibido pescar. Sabe por quê, irmãos? Porque de vez em quando, mesmo com o pecado sendo lançado no mar do esquecimento, a gente pega a vara de pescar e vai lá e faz o quê? E busca ele, não é verdade? A gente busca aquele pecado, a gente chama ele para nós. E sabe, amados, é por isso que nós temos que entender uma coisa: a necessidade radical, verdadeira, de dizermos não para o pecado. Aí você vira e fala assim: mas pastor, como que eu vou fazer isso? Eu sou humano, eu sou fraco, eu sou falho, eu não tenho força em mim mesmo, eu não vou conseguir. E eu vou dizer para você: você tem toda a razão. Nós somos tudo isso. É por isso que aí entra a inverdade dessa palavra independência ou morte. Porque aí a gente tem que dizer: é dependência ou morte. É dependência ou morte. Em se tratando, amados, de libertação do pecado, a frase tem que ser dependência ou morte. Dependência, amados, é um aspecto crucial para a nossa libertação do pecado. Dependência, amados, é algo que nós temos que ter, sentir, porque nós só podemos ser livres do pecado através daquele que tem poder para isso.
Nós cantamos aqui, nessa noite, uma música que diz: nome, o nome que está acima de todo nome. Em Timóteo está dizendo isso, que não importa, que importa que sejamos salvos através do nome de quem? De Cristo Jesus. Ele é aquele que pode fazer. Em João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. É interessante essa questão de ser livre. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas buscam a liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensamentos, liberdade de posições. Não é isso que nós vivemos? No Brasil nós estamos vivendo uma celeuma grande agora, na Bienal do Livro. Lá, o prefeito, a sociedade, o sistema, o Superior Tribunal Federal, amados, está uma confusão, uma celeuma, uma confusão. Por quê? Por causa dessa tal de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de fala, liberdade de opção, liberdade de escolha. Hoje o mundo vive em busca disso, mas eu vou dizer, irmãos, a verdadeira liberdade nós só encontramos em Cristo Jesus. Amém. Sabe por quê? Porque enquanto escravo do pecado, eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Senhor pecado quer que eu faça. Enquanto dominado pelo pecado, eu não tenho liberdade de dizer não ao pecado, porque Ele é Senhor da minha vida. Mas quando Cristo Jesus entra e eu passo a ser dependente dEle, eu descubro que aí verdadeiramente eu encontro a liberdade, porque Ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Nós precisamos compreender isso, que nós vamos conhecer a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O interessante é que nesse texto de João, capítulo 14, verso 6, ele fala: ninguém vem, ele não fala ninguém vai ao Pai, porque Ele é o caminho para Ele mesmo. Ele é o caminho para Ele mesmo. Por que Ele é o caminho para Ele mesmo? Porque Ele, o Pai e o Espírito são um. Nós cantamos hoje, nessa noite, e os três se fazem um. A Trindade Santa. Ele é o caminho para a vida, Ele é a vida. Amém. Sabe, queridos, nós precisamos entender aquilo que está escrito em João capítulo 15, verso 5: porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos ser dependentes. E sabe qual é a grande dificuldade de nós homens? Entendermos isso. A nossa grande dificuldade está em entendermos essa questão da dependência. Por que eu falo isso? Porque nós somos tão cheios de nós mesmos, em si mimados. Nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos tão prepotentes, tão arrogantes, que nós achamos que podemos alguma coisa. Nós achamos que vamos conseguir alguma coisa. Isso começou, gente, não foi com a gente não, foi com Adão. Vocês lembram de Adão? Adão e Eva? Deus deixou ordem para eles, não comerem do fruto. A Eva foi lá, olhou, a cobra falou, Eva foi seduzida, pegou, comeu do fruto. A Bíblia fala que ela trouxe para Adão, Adão comeu também. Eu sempre falo assim: você acha que Eva chegou assim com fruto, irmãos? Virou e falou assim: aí Adão, comi, come. Você acha que foi assim? Claro que não, né? A única mulher que tinha um pedaço, quem era? Era Eva. Adão não era bobo nem nada. Olhou aquele material todo e gostou. E falou: uau, mulherão. Chega Eva e vem: Adãozinho querido, tem aqui um fruto, né? Eu não sei se o fruto era de descascar, de morder. Eu não sei se era para pegar em árvore, né? Então eu não sei se tinha que descascar. A Bíblia não fala qual é. A Bíblia não fala que era maçã, tá? Não sei se vocês sabem a ideia. Você sabe quando foi que surgiu a ideia da maçã como fruto da árvore do bem e do mal? Foi na Europa, na Idade Média. E vocês não vão acreditar por quê. Primeiro porque a maçã, ela é assim vermelha, né?
Então o vermelho trazia a ideia de uma cor de luxúria, de pecado. Mas não é só isso. É porque quando você parte a maçã, no meio dela fica parecendo um órgão genital feminino. É verdade. Antigamente, quando se estudava o órgão genital feminino, as suas formas, partia-se uma maçã para se mostrar. Então, a ideia da maçã como fruto do pecado vem disso, irmãos. Olha aí, eu, irmão, se fosse a maçã, ia morrer no pé, porque eu não gosto. Agora, uma banana, irmãos, uma banana ia ser uma tentação terrível. Se fosse banana prata, então, Alex, eu acho que eu subia no pé. Entendeu? Se fosse a banana, irmão, maçã ia morrer lá. Mas a banana me enlouquece, né? O interessante, irmãos, é que a Bíblia não fala qual é o fruto, mas a Bíblia fala que eles comeram. E a Bíblia diz que Deus então veio procurá-los para ter comunhão com eles, como fazia rotineiramente. Adão, Adão, onde é que você está? Adão nada. Daqui a pouco Adão aparece e Deus fala: Adão, onde é que você está? Lógico que Deus sabia onde Adão estava. Aí Adão vira e fala assim: Senhor, eu vi que eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Eu vi que eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Porque Adão pegou e fez para ele o que? Roupa. Quando ele comeu do fruto, a Bíblia fala que ele viu que estava nu. Só que a nudez que Adão viu, amados, não era uma nudez física. O que ele viu é quem ele era na sua alma, no seu espírito. Ele se viu nu espiritualmente. Ele se viu desguarnecido daquilo que ele tinha, porque ele perdeu a comunhão com Deus. Porque o pecado traz a morte. Porque Deus falou: o dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E eles comeram e morreram. Mas não morreram fisicamente, eles morreram o quê? Espiritualmente. E ele se viu nu. E a Bíblia fala que ele pegou e fez roupa para si com folhas. Olha aí. Nós homens sempre tentamos resolver o nosso problema. Começou com Adão. Ele tentou fazer roupa para tampar a sua nudez. Ele tentou fazer roupa para encobrir o seu problema. Ele tentou fazer roupa para encobrir o seu pecado. Porque nós achamos que podemos dar jeito naquilo que fazemos. Mas eu quero dizer, queridos, que para o pecado só há uma solução: é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Para o pecado, amados, não há outra chance senão nós acreditarmos no sacrifício remidor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que ele afirma: porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então aí entra a questão, amados, desse nosso grito. O nosso grito nessa noite deve ser dependência ou morte. É dependência ou morte. Sabe, amados, o prazer pelo pecado existe. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 4, verso 4: o Deus dessa terra, dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas, ele cegou o entendimento para que nós não entendamos aquilo que a palavra de Deus diz. E é por isso que o Espírito Santo tem que agir em nós para abrir os nossos corações. É por isso que a Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que nós não somos salvos por obras nossas, mas até a fé é dom de Deus. Porque é através da palavra dele que ele gera fé em nós, para que possamos dizer: sim, eu aceito o meu Senhor, sim, eu quero o seu perdão, sim, eu quero declarar a minha dependência de Jesus. Independência ou morte, essa é uma verdade. Ou gritamos independência do pecado, ou morreremos. Mas nessa noite o que eu gostaria de convidar você a fazer, de verdade, é que você gritasse mais alto ainda: dependência ou morte. Dependência ou morte. Por quê? Porque nós só conseguiremos ser independentes do pecado se, em primeiro lugar, nós formos totalmente dependentes
de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu perguntar para você: você é independente? Ou você é dependente? Você é livre? Ou você é escravo? Palavra estranha, né? Escravo, eu? Hoje? Nesses dias? 13 de maio de 1888, né? Acho que é isso aí, que foi dada aí a libertação dos escravos. Agora a cabeça nem sei se está certo, 88, Princesa Isabel. 13 de maio foi decretado no Brasil a libertação dos escravos. Mas eu vou dizer, irmãos, na verdade, há mais de 2000 anos atrás, foi assinada a verdadeira lei áurea por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque Ele morreu na cruz para que nós fôssemos livres. Minha grande interrogação é: até onde nós estamos dispostos a viver essa liberdade, ou não? Porque só vamos viver essa liberdade se formos totalmente dependentes. Feche seus olhos, vamos orar. Pai celestial, em nome de Jesus, o que eu peço ao Senhor nesse instante não é outra coisa senão que Teu Espírito Santo fale a cada coração aqui. Que Teu Espírito Santo nos dirija, que Teu Espírito Santo nos convença, que Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade da Tua palavra. Se há em nosso meio pessoas que ainda não são dependentes do Senhor, que nessa noite elas possam tomar essa posição nos seus corações. Que elas possam dizer: Senhor, eu preciso e quero ser dependente do Senhor. E que uma vez que elas digam isso, que elas possam bradar também no seu coração: independência ou morte. Senhor, eu não quero mais viver na prática do pecado, mas eu quero que o Senhor me ajude a viver da forma como o Senhor deseja que eu viva. É isso que eu te peço, em nome de Jesus.